Bora, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos lá atualizar vocês. Até porque também a Jovem Pan soltou uma nota. Tem coisas para falar para vocês aí, para atualizar vocês. Boa noite, gente. Ó, gente de Boston. Fala, meu tio. Kiko. Amo vocês, tô com saudade de vocês, hein? Sim, eu vou falar da CPMI, vou falar da prisão do Moro e vou falar sobre essas viagens do Lula e as consequências para o Brasil. Terminar de comer minha banana. Então vamos lá. Vou terminar aqui. Não deu tempo de almoçar. Fala, Letiel. Letiel aí sempre. Gostei aí, Brasil.aline. Duval, você é amado, odiado, bloqueado, mas nunca esquecido. Força. Essa foi boa, gostei. Bom, primeiro para não esquecer, quem não tá lá no nosso grupo no Telegram, depois vai na minha bio aí do Instagram, que tem um link, tá? Cliquem lá e faz parte do nosso grupo, que eu tenho colocado algumas informações lá também. O meu ex-cunhado, Marcelo. Fala, Marcelo, seja bem-vindo aí. Então vamos embora, vamos ler. Falei agora há pouco com o André, o deputado André, o que fez a proposta, né, o pedido da CPMI. Muito provavelmente vai ser ele que vai estar presidindo. Mas enfim, também mandei uma mensagem pro Pacheco, pro presidente do Congresso, do Senado, né, Rodrigo Pacheco. Mas o seguinte, teve sim uma reunião agora à noite com os líderes dos partidos, mas não era para tratar só sobre a leitura da CPMI. Era para tratar amanhã sobre as pautas que vão ser colocadas amanhã, quais que são prioritárias e tudo mais, e não foi cogitado a questão da retirada da leitura para abertura da CPMI. Então amanhã, até 11h59 da manhã, vão poder entrar mais parlamentares ou vão poder tirar o nome mais parlamentares. Mas de sexta-feira para hoje, que a gente está fazendo esse trabalho de pressão e funciona, somente um deputado tirou o nome, Alberto Mourão. Esse Alberto Mourão tem que ser lembrado para sempre. Esse covarde. Esse é um covarde. E fique tranquilo, porque mesmo te chamando de covarde, o deputado Alberto Mourão, eu posso falar pessoalmente também, tá? Bom, a boa notícia é que nós temos 23 assinaturas a mais de deputados. 23 assinaturas a mais. Então, para o governo tirar 23, 24 no caso, deputados, é muito deputado para convencer. É muito deputado para convencer. É muito improvável. E de senadores, tem 10 senadores a mais. Claro que levando a comparação de quantidade de senadores para deputados federais, né? Então, não, Mourão não, não é o Mourão senador, não, é o Mourão deputado federal.
chamado Alberto Mourão. Ele é deputado federal, tá? Não é o Mourão senador e vice-presidente, não. Ex-vice-presidente, não. Deixar claro isso, tá? Não é o senador Mourão, ex-vice-presidente. É o deputado federal Alberto Mourão, tá? Por azar dele ter o mesmo, Mourão tem o mesmo sobrenome. Igual eu tenho de um radical aí, que, no meio político, que perdeu o mandato de deputado estadual. Não é parente, mas tem o mesmo sobrenome. Bom, então é o seguinte, nós estamos na vantagem até nesse exato momento, 8h09 da noite, ainda em crescimento. O que fez a proposta da CPMI, ele me disse agora há pouco, 5 minutos antes de entrar ao vivo, que está tendo procuras para assinar, tá? E somente esse deputado federal que tirou o nome dele, tá? Bom, então o cenário está muito positivo. Nós temos então continuar com a missão, não vamos botar como missão ganha, vamos continuar com a missão de falar com os deputados, falar com os senadores, porque tem até amanhã, 11h59. Aí amanhã, 11h59, a gente pode relaxar um pouco, porque pode ser que o governo tente alguma manobra regimental, entendeu? Para ser lido posteriormente. Mas nós estamos convocando todos que assinaram para estar presente amanhã, assim estarei, porque eu estou aqui em Brasília, para ficar no cangote do Pacheco, esperando a leitura. Ai, gente, desculpa. Esperando a leitura, tá? Então, não, 11h59 da manhã de amanhã, né? 23 horas não. Tá? Então, 11 horas e 59 minutos de amanhã, tá? Não é 23h59 de hoje, não. Isso aí, 11h59 de amanhã. Bom, quem é o relator ainda não tem, nem quem vai ser o presidente. Sempre é de costume, quem preside a CPMI é quem faz o pedido da abertura do CPMI, que nesse caso é o deputado federal André, que é do PL. Eu que estou na luta aí para ver se eu consigo estar como relator, para que o governo não coloque aliados do governo para ser relator, que aí a gente não vai atingir o objetivo. Bom, o que é incrível, aí fica aqui a minha mensagem para a equipe de produção da Globo News e os seus comentaristas, é muito importante e é ao mesmo tempo muito bizarro ouvir vocês concordando com a fala do Lula, porque o Lula disse há muito tempo atrás que não é o momento de abrir uma CPMI, porque o governo está iniciando e possa ser para uso político e tal. Bom, a Covid-19, a CPI da Covid-19 foi para quê? Ah, mas é porque... Aí o senador Randolph justifica. Não, mas é porque na CPI da Covid não tinha investigação em andamento. Lógico que tinha. Vocês lembram que a Polícia Federal saiu prendendo um monte de gente por venda, superfaturamento de aparelhos hospitalares e tal. Teve várias prisões. Então, assim, falar isso é um absurdo. É um absurdo. Então, e olha que eles fizeram no último ano do governo anterior. Nós estamos fazendo no início do atual governo, né? Não é questão política não, tá, Globo? Deixa eu falar isso bem claro, assim, tá? E aí tá o Lula dizendo que isso vai atrapalhar o governo a produzir
Produzir o quê? Mais mentira, né? É assim, é de rir e chorar ao mesmo tempo. É de rir e chorar ao mesmo tempo. Bom, então quanto a CPMI, está entendido? Amanhã, 11h59 da manhã, é o deadline para quem quiser tirar e para quem quiser inserir. Como o André, que propôs o CPMI, me disse agora há pouco, que a procura está sendo para assinaturas, mesmo que ninguém assine mais nada, o governo teria que convencer 23 deputados federais para tirar a assinatura. Então, a gente precisa fazer um movimento em cima desse Alberto Mourão. Eu não sei se alguém puder levantar de qual é o estado dele, esse deputado federal, Alberto Mourão, para que ele sirva de exemplo para os outros que estão na dúvida ainda ou pensando em tirar o nome. Tá? Porque, assim, é muita covardia com o país fazer isso. Tá? Muita covardia de fazer isso com o país. A CPMI, como eu disse para vocês, assim que começar a ler e a gente conseguir votar para derrubar o sigilo do relatório da ABIN, praticamente o resto vai ser só para complementar, porque o relatório em si já é uma bomba, já derruba Lula e os ministros. Bom, vamos lá, o Lula, ele, a gente não pode dizer que no Congresso ele está fraco, porque como ele pegou cada partido e deu um ministério, até ministérios que foram criados para partidos, que nem existia, então os partidos hoje estão fazendo essa base, né, todo mundo com um ministério, e nas comissões a gente percebeu que a presidência, os presidentes das comissões, todos são de partidos da base aliada do governo. Todos têm um ministério. Então a gente também não pode entrar achando que já ganhamos. É aquilo que eu disse ontem, que é o dilema lá da SWAT. Se prepare para o pior, mas espere o melhor. Então a gente tem que ainda continuar batalhando para que não só retirem assinaturas, mas também que seja lido, não haja alguma manobra regimental, tá? A reunião com os líderes do partido teve agora à noite com o presidente, mas era para bater martelo das pautas que vão ser colocadas amanhã. É claro que para a posição de São Paulo, Alberto Mourão, o pessoal passou aqui, MDB de São Paulo. MDB é base aliada do governo. Então é isso aí, MDB. Nossa, pera porque consegui mandar, pô, nossa senhora, a tal da Beth Domi, né? Beth Domi, mandou quase 100 mensagens hoje para os parlamentares. Fantástico, fantástico. Esse Alberto Mourão tem que sentir a pressão que recebe um covarde para deixar o Brasil na mão. Bom, e isso só reforça a preocupação do governo em referente à CPMI. E o Lula está insistindo em não dar as imagens para a CPI que está acontecendo lá aqui em Brasília, com os deputados distritais, ou trava-língua. Bom, sobre a prisão do Moro, saiu agora a subprocuradora Lindoura. Eu, particularmente, sou um fã dessa subprocuradora Lindoura. Ela é, assim, para mim, uma das melhores. Ela é super técnica e não tem viés político. Eu admiro muito, muito essa subprocuradora, muito. Por isso que me surpreendeu até o fato dela ter feito o pedido
de prisão do Moro. Mas aí tem um procedimento para isso acontecer, não é assim rápido. Mas o fato de ter sido ela me surpreendeu, e eu não tenho dúvida que ela tenha bastante argumento para fazer esse pedido, porque ela não é enfim, ela é muito técnica, muito profissional. Eu admiro demais, muito. Bom, então, o que vai acontecer? Vai ser colocado para o STF. Lógico que o senador Moro, ele não é uma pessoa bem-vinda, porque quando era juiz, ele, né, investigou muitos políticos que ainda mantêm o sistema vivo, né? Então a vida dele não é fácil, né? Já teve recentemente a ameaça de morte pelo Comando Vermelho, e agora a prisão. Imagina a cabeça da família do senador Moro, que eu gosto dele também, tá? Eu gosto do Moro. Pelo menos a relação que nós sempre tivemos foi sempre muito profissional, e ele muito correto, né? Bom, então quando for para o STF, se o STF caindo na mão, acho que é da relatora, a ministra, esqueci, se ela fizer um relatório favorável à prisão e o afastamento e a perda do mandato do Sérgio Moro, ainda é enviado para o Congresso, aí vai para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que aí é colocado no Conselho de Ética. Então só depois, no Conselho de Ética. Então tem um trâmite aí longo, tá? Eu particularmente acho impossível isso acontecer. Acho impossível, né? Acho impossível isso acontecer, até porque quando a gente começar a CPMI, muito partido da base aliada do presidente Lula vai, correr fora, vai pular fora. Aqui ninguém tem aquele conceito de paga junto, todo mundo junto. Errou, é todo mundo junto, nada disso. Aqui não tem essa que o capitão do navio é o último a deixar o navio. É negativo. Aqui não tem isso, não. Aqui é um ambiente de canibalismo mesmo. Bom, sobre a questão da visita do Lula na China e ter passado na Rússia, e ele praticamente está colocando para a Ucrânia a responsabilidade da guerra, sendo que a Ucrânia é a vítima, a Ucrânia que está sendo atacada. E o Lula está com um discurso como se a Ucrânia que estivesse atacando e colocando o Brasil em apoio à Rússia. E isso tem um problema muito grande em relação do Brasil com os Estados Unidos. Então, diplomaticamente, o ideal era fazer como o governo anterior estava fazendo. O Brasil ser diplomático e estar bem com todos, né? Só que o Lula está, se vocês não perceberam, ele está só visitando países que não são democráticos, países que não têm a sua democracia como regime. Só os Estados Unidos, que ele foi, que eu acredito, isso está no site do STJ, depois vocês entram aí no site do STJ, tem lá uma continuidade de uma acusação do Lula na questão da Petrobras e outras questões, que está tramitando nos Estados Unidos. Então eu acho que o Lula foi lá meio para fazer aquele network para o presidente e tal, e em outro momento ele tem aí o presidente. Mas só que com essa visita que ele fez para a China, e aí aquilo que eu disse para vocês, o fato da China fornecer o equipamento para transmissão do 5G vai ser um desastre para o Brasil. Um desastre comercial. Os países democráticos vão ter receio de fazer negócios com o Brasil, troca de informações
de tecnologia, informações sobre movimentos, treinamentos, investimentos no setor bélico. Então, assim, porque através do Brasil, o país comunista da China, através do Brasil, vai ter acesso a todas as informações dos países que o Brasil se relaciona. Então, praticamente, o Lula está jogando o Brasil não só para fora do jogo, mas para ser massacrado lá fora. Porque ele está basicamente também colocando a gente para guerra, né? Cara, é inacreditável o nível da irresponsabilidade desse presidente Lula. É bizarro. Bom, os ministros, a equipe do Ministério da Economia, amanhã vai ser votado isso, estão solicitando mais 170 bilhões de reais. Fora os 200 bilhões que já pediram lá no início do ano. Então, essa questão do fura-teto foi a maneira mais, assim, impressionante feita pelos parlamentares para manter ali, para não ter um presidente gastador, e o governo atual quer derrubar o teto de gastos. Então, eu não vou votar favorável a isso, é lógico que não. Então temos que também ver isso daí. Depois que for lido o relatório da CPMI, vamos continuar observando que amanhã é um dia muito decisivo até para ver a temperatura de como está o governo do Lula. Tá? Então é o seguinte, então o Lula cria ministérios e dá para cada partido, assim ele tem vários partidos alinhados com ele. Bolsonaro fez o inverso. Bolsonaro diminuiu o número de ministérios e colocou pessoas técnicas e não de partidos. Então ele ficou fraco no Congresso. Olha como é que são as coisas. Ele foi correto como presidente, foi técnico como presidente da República, mas politicamente no Congresso ele ficou fraco, porque ele não deu a mamata para os presidentes dos partidos. Olha como é delicado essa questão da democracia. A democracia é o regime mais difícil, apesar de ser o melhor. Mas ele é mais difícil, é muito difícil. Mas é o melhor. Não tem zero possibilidade de alguém me convencer que qualquer outro regime seria melhor do que o regime democrático. Então, só que, reforçando isso, o Lula, voltando agora, como ele voltou da China, ele vai para outros países que não tem como regime a democracia. Isso é um perigo. Ele está formando uma grande aliança de países que não são democráticos para que ele tenha força de tirar a democracia do nosso Brasil. Então, o Lula é um risco gigantesco. Essa ida do Lula para a China foi uma guinada perigosíssima. Tá, a União Europeia já fez um discurso aí, acabando com Lula. O governo americano da mesma forma. Então, o fato da ida do Lula já para a China já seria um risco. Dele fechar acordos, é um risco ainda maior. Dele dizer que vai adquirir a tecnologia 5G da China, pronto. Foi a gota d'água. A gota d'água. Temos que rezar para que os países que são aliados ao Brasil não pulem fora, porque o Brasil vai ser uma caixa aberta. Todo mundo, a China vai ter informações estratégicas, não só do Brasil, né? Questões de mercado, vai ter acesso até sinais de trânsito, qual que vai fechar, qual que vai ficar aberto, vai te controlar ao momento que você liga o celular, quem é que está... É controle de tudo. A inteligência artificial já está tão avançado que a própria inteligência já está se mantendo. Criaram, entre eles, a inteligência artificial, uma língua própria para não ser decifrado pelos humanos.
estão sentindo que a democracia tem que ser abalada porque o engajamento entre debates e amor e ódio, isso gera engajamento, que gera investimento de empresas quando vê que determinados sites ou publicações dá mais engajamento, e aí eles investem mais. Então, assim, o mercado começa a pagar por postagens com mais engajamento. E a inteligência artificial já é real hoje, já existe hoje. Tá? Já estão pensando sozinhos, já estão se articulando sozinhos, criaram uma língua, estão fazendo mentir, estão mentindo para obter informações, só para vocês terem uma ideia, tá? Depois vocês podem buscar informações aí. Tá grave, tá grave. Então o presidente Lula, ele tem que ser afastado urgentemente, não só pelo que ele fez, tá? Lá atrás, no dia 8 de janeiro, que ele deixou acontecer, como também o que ele está fazendo agora nessas viagens internacionais que ele está fazendo. Aí vocês pensam, ah, não, mas ele está viajando demais, coitado, deve estar cansado e tal. Bom, eu já estive no avião presidencial, não se compara à Força Aérea 1, né? O Air Force One dos Estados Unidos. Mas tem lá um quarto muito confortável, com cama de casal e tal. Então Lula, né, tem lá a sua intimidade, fecha a porta, ninguém tem acesso, e ele fica lá no quarto dele, né, com a Janja. Provavelmente a Janja dominando ele no quarto, né? Bom, então sobre a CPMI já falei, sobre a China já falei, prisão do Moro já falei. Então, para a gente não prolongar muito, nós estamos então com 23 assinaturas a mais de deputados e 10 assinaturas a mais de senadores, ou seja, nós estamos com 33 assinaturas a mais. Nós temos essa gordurinha aí que eu acredito muito, a não ser que eu me surpreenda, que é muito difícil o governo, faltando algumas horas, o que ele não conseguiu fazer há meses, faltando algumas horas, ele conseguir tirar 23 deputados ou 10 senadores. Acho muito difícil. Isso é a sobra, tá, gente? Isso é a sobra. Então, no meu sentimento, amanhã vai ser lido e vai ser dado start para a CPMI. E, consequentemente, o governo do Lula vai precisar já agora arrumar as malas, porque em breve vai ter que despachar. Então, essa notícia que eu quero dar para vocês. Então, teve a reunião, não foi para decidir questões da leitura da CPMI, não tem esse discurso do Lula de que abrir a CPMI vai abalar o governo no momento e tal, e a Globo News, aqui eu falo eu tenho uma pessoa que eu conheço lá, que eu admiro muito, são duas, até posso falar, que é a Marina e a Ana Flor, eu admiro muito as duas, a inteligência das duas e tal, e não são com discursos radicais, não são polêmicas, são mulheres inteligentíssimas e eu admiro muito. Então eu até falei para elas sobre isso, tipo, poxa, sai da militância e vem para o jornalismo, porque está muito descarado, né? Está muito descarado. Então, eu até falei, independente do Lula continuar, aliás, vamos trabalhar para o Lula cair, vai ser o Alckmin que vai ser o presidente. Não tem essa questão de anular as eleições não, tá? Já aviso isso para vocês. Porque depois que acabar a CPMI, é que dá-se o início ao impeachment. Então esse ano praticamente vai ser de CPMI e impeachment. E o presidente vendendo o Brasil para os países comunistas. Tá tão descarado isso, não querer usar a moeda internacional, que é o dólar, de se aliar oficialmente à China e à Rússia, imputando à Ucrânia a culpa da guerra, inacreditável.
Gente, é assim, a nível não tem que negócio de se beliscar para ver se é verdade isso. Eu espero que muitos que fizeram o L, né? O Lzinho de Lula, possa estar se arrependendo. E quando começar a CPMI, vão ver que não vai ter nenhum movimento político. É técnico. Isso eu estou dando a minha palavra, que eu vou ser técnico se eu for relator, porque eu não quero que digam, mas é porque quer ser presidente, ou quer ser não sei o quê. Eu tenho mais 4 anos pela frente ainda, é muito chão pela frente. Então não vai ter nenhum viés político. Se fosse, nós faríamos isso no último ano do governo do presidente. Então é técnico. E a gente precisa salvar o Brasil. Tá? Então é isso, gente. Como eu disse para vocês ontem, é um perigo essa relação com a China. Os produtos são baratos por conta da relação de trabalho que não há. É bem análogo à escravidão. Então eles não recebem salários, só trabalham por comida. Imagina o Brasil validando isso. É absurdo isso, absurdo. Bom, um país como o nosso, que tem o potencial de alimentar o mundo, o presidente, com isso, de fazer relação com esses países que não são democráticos. Aí, os países que se alinham em grupos internacionais não vão querer relacionar financeiramente com o Brasil. Então o Brasil vai começar a se isolar, né, como Cuba, como a Coreia do Norte, né, e aí vai. É igual todo mundo diz, né? Lembra quando foi derrubado o Muro de Berlim? Aí todo mundo perguntou, vocês lembram qual o cidadão que saiu de um lado e foi para outro? E eram 2 realidades chocantes. E aí vocês podem entrar nos livros de história no Google para vocês verem quem saiu e quem que foi, e saiu para onde, para qual lado do muro, tá? Então essa fala de socialismo na teoria é lindíssimo, mas na prática não funciona. Na prática não funciona. Bom, então nós estamos aí com essas notícias. Acredito que amanhã vai ser um dia de divisor de águas e nós vamos ter muito trabalho pela frente. Muito trabalho. Pedir a proteção de Deus, fazer muita oração, muita reza, cada um com a sua crença, pedindo apoio, ajuda, porque vai ser uma batalha gigantesca contra um sistema muito poderoso. Tanto é que, imagina 3 anos atrás, vamos voltar no tempo, 2 anos atrás, 3, vocês iriam imaginar que até então o ministro Moro da Justiça estaria hoje quase sendo preso e o ex-presidiário é o presidente da República. Há 3 anos atrás, se alguém contasse isso, ia dizer, você está ficando doido, você está louco que isso vai acontecer. Então, gente, nesse sistema no Brasil, não podemos duvidar de nada, porque é muita bizarrice que acontece. Tá? Então o Brasil está em risco. Essa viagem que o Lula fez já colocou o Brasil ainda mais em risco. Então o que eu falei com vocês ontem, quem não viu, veja a minha live de ontem. Detalhes do voo que poderia ter o Lula ter vindo para poder evitar o dia 8, enfim, uma sequência de informações que eu passei na live de ontem. Tá? Então é isso, e vamos em frente.
Estou até recebendo uma mensagem aqui oficial, acabou de chegar aqui, apareceu para mim, do Senado convocando para a sessão do Congresso amanhã, tá? Então tá de pé, vai acontecer. Segura um pouquinho, porque para eu ler essa mensagem vai ficar dando um stop aqui, mas não saem daí. Eu quero só dar uma lida na mensagem que foi enviada agora pelo Senado e retorno. 5 segundos, segura aí. Voltei. Bom, notícia boa, confirmado. Eu vou virar aqui a tela para vocês verem também. Então tá aqui, ó. A Secretaria-Geral da Mesa, hoje dia 17, né? Então foi deliberada após essa reunião, que foi feita aí às 19h26, assim, sessão conjunta do Congresso Nacional, 18 de abril. Senhoras e senhores parlamentares, tendo em vista a realização da sessão conjunta do Congresso Nacional, convocada para amanhã, terça-feira, dia 18 de abril de 2023, às 12 horas, ressaltamos que apenas a presença, o voto e a entrega das células poderão ser feitas de forma remota, sendo certo que não será permitido o uso da palavra remotamente, né, quem não estiver lá presencialmente. Então, confirmado, deixa eu voltar aqui. Então, confirmado, tá? Sessão do Congresso amanhã. Ufa! E como eu disse, que é quase impossível o governo, de hoje para amanhã, faltando algumas horas, tirar praticamente 33 parlamentares, que acho impossível. Essa leitura vai acontecer amanhã. Nossa, chega a arrepiar aqui, ó. Aqui. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Que Deus seja louvado e que a justiça seja feita. Tá? Então é isso, gente. Vou dar só uma lida rápida aqui nos comentários, para não ficar muito prolongado. E amanhã, lá do Senado, do Congresso, eu vou entrar ao vivo várias vezes para ir atualizando vocês. Mas vocês vão acompanhar também pela TV Senado, a TV Congresso, TV, né? Mas os bastidores, o que está rolando ali, eu vou entrar ao vivo para falar para vocês como é que está a temperatura lá dentro, tá? Então, todo mundo unido. Quem não faz parte lá do nosso grupo no Telegram, vai para lá, tá aqui na minha bio o link, participa desse grupo, que lá eu tô colocando muitos documentos, vídeos falando 8, coisas em primeira mão para vocês. Nós estamos com quase 10 mil brasileiros patriotas nesse grupo, tá? Então é isso aí, gente. Fique com Deus. Graças. Tá. É que deu aqui que a conexão tá lenta. Bom, é isso, gente. Fique com Deus e vamos nos falando. Que Deus proteja todos e que nos proteja nessa caminhada aos parlamentares que estarão à frente dessa CPMI. Nós sabemos que seremos atacados na honra, na dignidade, na reputação, enfim. Vão tentar destruir tudo que eu construí há 51 anos de vida. Mas eu preciso deixar um país melhor. Eu estou de passagem, né? Todos estamos de passagem, e eu quero deixar um Brasil melhor, tá? E estou lutando por isso. Fique com Deus, gente. Beijo, tio, beijo para todo mundo.